de tê-los conosco nesta noite. Nós vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez. Agora no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, segundo escreveu Lucas, capítulo 6. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 6. Do versículo 1 ao versículo de número 11, é o texto que nós estaremos nos reportando na nossa mensagem nesta noite. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 6, versículos de 1 a 11. Assim diz a palavra de Deus. Aconteceu que num sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhe disseram: por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Respondeu-lhe Jesus: nem ao menos tende lido o que fez Davi quando teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição e os deu a que com eles estavam, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes? E acrescentou-lhes: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Sucedeu que em outro sábado entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto a Jesus. Deus amado, Deus bondoso, obrigado, Senhor, porque é desfrutando do privilégio que vem do Senhor que nós podemos nos reunir na Tua casa nesta noite. Nós podemos abrir a Tua palavra, nós podemos ler a Tua palavra, nós podemos refletir na Tua palavra. E posto, ó Deus, que é a Tua palavra que se encontra aberta diante dos nossos olhos, o nosso clamor é com misericórdia para com a vida do Teu servo. E que esta misericórdia, Senhor, acompanhe também o Teu povo aqui presente, para que o Teu servo seja fiel na exposição da Tua palavra, e o Teu povo possa recebê-la como palavra Tua aos seus corações. E saiamos daqui todos nós transformados e alimentados pelo poder da Tua palavra. Oramos no nome de Jesus. Amém. Se há um assunto controverso no ambiente da Igreja de Cristo, é o que diz respeito à guarda do sábado. Mesmo em meio às correntes conservadoras da igreja, paira na mente de alguns cristãos há dúvidas e as incertezas acerca deste assunto. É interessante pensarmos que o sábado e a palavra sábado, traduzidas na nossa Bíblia, é talvez uma das causas desta confusão, dessa dificuldade de compreensão desse ensino sagrado das Escrituras acerca do dia do Senhor. Quando, da confecção do calendário cristão, na nomeação dos dias da semana, convencionou-se então chamar o sétimo dia de sábado. Não porque havia algo de especial nesse nome, mas simplesmente eles fizeram uma transliteração daquilo que o judeu já referia ao sétimo dia da semana e o chamava de Shabá. O Shabá para Sabá, o Sabá para sábado. Mas na verdade, quando nós olhamos para o significado desta palavra, no termo hebraico que ela significa, nada mais é do que dia de descanso. Não é o sétimo dia da semana,
Não é nenhum dia da semana específico, mas Sabá é o dia de descanso. Sabá é o dia do Senhor. De igual forma, também ao nominarmos o primeiro dia da semana por domingo, a igreja cristã também absorveu este nome de uma outra forma de nominar este dia, porque a princípio o primeiro dia da semana era dedicado ao Deus Sol, e depois quando o cristianismo então se torna a religião oficial do Império Romano, esse dia então recebe o nome de Dominic Day, dia do Senhor, dia daquele que domina, e de Dominic Day para domingo. Simplesmente palavras. Mas quando nós vamos para o texto da palavra de Deus, nós vamos perceber que o sabá, que o sábado, não é ligado especificamente a um dia da semana, mas traz consigo uma obrigação muito séria. O Senhor Deus, ao criar todas as coisas, o fez em 6 dias e no 7º descansou. E a esse 7º dia chamou de Sabá, o dia do descanso. E ordenou, quando deu os 10 mandamentos, de maneira muito clara, que 6 dias o seu povo deveria fazer toda a sua obra, e no 7º descansaria, porque é o dia do Senhor. Mas não associou isso a um dia específico da semana. Disse que em 6 dias a obra deveria ser feita, e no 7º o povo deveria descansar. O que Deus tinha determinado nesse mandamento era algo ligado à preservação da vida humana. Era para que o homem entendesse que ele seria incapaz de viver a sua vida trabalhando todos os dias. Que era necessário haver na semana e num período de 7 dias, um dia específico para que ele pudesse descansar dos seus afazeres, para que ele pudesse se dedicar a refazer as suas forças, para que ele pudesse colocar o seu organismo numa linha de naturalidade, de superficialidade, de essência, para que ele pudesse comprometer e se comprometer com os outros dias da semana que se viria após ele. A ideia do Senhor e a mente do Senhor e no coração do Senhor esteve a ideia clara de que o homem não poderia viver somente para trabalhar. Era preciso ter um dia para dedicar-se a ele. E daí criou o dia do descanso. O dia do descanso foi criado para o homem, e não o homem para esse dia. E esse entendimento sempre esteve muito claro. E é muito claro na palavra de Deus. Só que no momento em que nós encontramos Jesus, no exercício do seu ministério, lidando com essa situação, e Lucas nos apresenta no capítulo 6, do versículo de 1 a 11, 2 momentos do ministério de Jesus, em que ele está envolvido com um grande momento de censura dos líderes espirituais de Israel, porque os líderes espirituais de Israel perderam a noção do porquê que o dia do descanso foi criado pelo Senhor. E começaram a impor a este dia uma série de regras que não estavam previstas na lei do Senhor desde quando foi dado o decálogo. E essas regras foram sendo acumuladas e associadas e sendo cobradas do povo, e aquele que deveria ser o dia de descanso tornou-se um dia de opressão e de medo. A lei farisaica tinha uma série de regras que deveriam ser observadas na guarda do sábado. E de todas as regras mais absurdas, a que eu mais gosto de citar, e já falei várias vezes isso à igreja, e falaria então não para a igreja porque vocês já conhecem, mas para aqueles que nos visitam, tinha uma que chamava especialmente a minha atenção. Porque então os fariseus diziam que se uma galinha botasse um ovo no dia de sábado, aquele ovo não poderia ser comido porque era fruto do trabalho da galinha. Mas se fosse vontade de comer aquele ovo, era preciso que a galinha fosse morta. Mas não poderia se usufruir do ovo e da galinha, porque ela trabalhou no sábado. E esta lei era uma das muitas dos absurdos das leis
que os fariseus impunham sobre o povo de Israel nesse tempo. Aí agora nós encontramos Jesus com os seus discípulos, caminhando pelas searas, pelos campos, e vamos encontrar os seus discípulos famintos, desejosos de se alimentar, e caminhando pelo campo ali, conjuntamente com Jesus, eles vão encontrar algumas espigas caídas no chão, e esses homens então, eles se colocam prostrados ali no chão, recolhem essas espigas e começam a debulhar essas espigas e comer os grãos para matar a fome. E imediatamente os líderes espirituais, os fariseus, eles vão de encontro a esta atitude, censurando Jesus, e vão perguntar a Jesus, por que eles fazem isso? Se não é lícito fazê-lo no sábado. Como que dizendo, por que eles comem? Não há problema nenhum de comer no sábado, mas debulhar o milho para comer é trabalho, então eles não podem fazer isso. A resposta de Jesus não se limita ao questionamento deles, mas Jesus vai dizer, não sei por que vocês me questionam, vocês deveriam olhar e atentar para as Escrituras, e se vocês conhecem as Escrituras e devem conhecer as Escrituras, vocês vão se lembrar num determinado momento da vida de Davi, fugindo da perseguição, ele então se encontra com o sacerdote Abiatar, e ali então ele pede e ele usufrui dos pães da proposição, que não era lícito a ninguém um outro comer, senão o sacerdote. E nem por isso ele é repreendido pelo sacerdote, nem por isso ele é repreendido por Deus. Se os pães da proposição eram muito mais importantes para Deus, o que dizer então de meras espigas lançadas no chão? Mas a questão não era a comida. A questão era o sábado. E depois de Jesus citar a passagem de Davi, ele diz, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Logo a seguir, então, o texto vai dizer que agora Jesus está mais uma vez num sábado na sinagoga. E está ali um homem da mão ressequida, um homem da mão atrofiada, um homem incapacitado de fazer qualquer coisa com a mão. E Jesus, então, conhecendo os escribas e fariseus e vendo o quanto eles o censuravam, Jesus agora vai colocar diante daqueles homens uma questão muito importante. Agora já não é eles que perguntam a Jesus, mas Jesus que pergunta a eles e pergunta para eles, é lícito? É lícito fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer porque é sábado? Jesus fica sem resposta. Chama aquele homem à frente de todos e ali cura a sua mão. Num sábado. E aqueles homens que deveriam adorar a Deus, louvar a Deus, bendizer o nome de Deus, porque uma cura, um milagre foi feito, eles só têm um desejo no coração: encontrar o meio de fazer mal a Jesus. Por causa do sábado. Mas eu queria destacar duas coisas muito importantes nesse texto. Primeira coisa, queridos, é que Jesus, em momento algum, ele anula a observância do descanso sabático ordenado por Deus. Jesus, ele disse durante o seu ministério que ele não veio revogar a lei, mas cumpri-la. Durante toda a sua vida, Jesus cumpriu a sua lei, cumpriu a lei de Deus de maneira irrestrita, plena e completa. Não deixou e não transgrediu um só item da lei. E nesse momento também não faz. Porque os seus discípulos não estavam trabalhando, mas estavam comendo. Eles não usaram foice ou qualquer instrumento de trabalho para cortar as espigas.
Elas não foram retiradas das suas plantas, mas foram retiradas do chão. Um trabalho foi feito para que elas estivessem ali, e agora esses homens usufruem do trabalho de outros. Da mesma forma, Jesus também não transgride a lei ao curar aquele enfermo, porque Jesus não fez trabalho algum, Jesus não fez ação alguma, Jesus simplesmente ordenou e o milagre se fez. Jesus em nenhum momento transgride a lei do Senhor, a determinação de Deus de que aquele dia, o dia do Senhor, deveria ser observado e observado da forma como Deus determinou. O texto nos mostra isso. Mas uma outra coisa que esse texto também nos mostra é que Jesus, ele quer nos ensinar com esse texto narrado por Lucas, com essas duas passagens, que a real necessidade do homem, ela precisa ser satisfeita em qualquer dia da semana. Se você já parou para ler os 10 mandamentos, você pode ir conhecê-los de cor, talvez alguns conheçam. Você vai perceber que os 4 primeiros mandamentos, eles dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus. E os 6 últimos mandamentos dizem respeito ao nosso relacionamento com o próximo. E é por isso que num outro momento no ministério de Jesus, Jesus resume os 10 mandamentos em 2 apenas. E ele diz que os 10 mandamentos podem ser resumidos em 2: amar ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Porque é assim que o decálogo é dividido. Mas o que muitas vezes nos foge a atenção, nos foge a percepção, é que para observar os 4 primeiros mandamentos, nós não podemos anular a observância dos outros 6. E o que Jesus está dizendo e ensinando nessa passagem é exatamente isso. Nós não podemos, em nome da guarda do sábado, deixar de exercer a misericórdia. Nós não podemos, em nome da guarda do dia do descanso do Senhor, nos abstermos de estender a mão para alimentar um faminto. Nós não podemos, em nome da guarda e do descanso exigido pelo Senhor, deixar de favorecer e de ajudar os necessitados. Nós não podemos, por força da lei, deixar de cumprir o nosso propósito de amor e de auxílio ao próximo. É isso que Jesus está mostrando e ensinando nessa passagem. Agora, a grande questão que fica, queridos, é que, no que diz respeito ao sábado e à igreja cristã, o sábado crente, o sábado cristão não é o 7º dia, mas o primeiro da semana. É o domingo. E nós não estamos transgredindo a lei de Deus ao observarmos o domingo. Porque nós continuamos seguindo o preceito da lei, que em 6 dias haveremos de trabalhar e no 7º descansaremos. Porque é o dia do Senhor. E esse foi o grande referencial da igreja de Cristo desde os primeiros momentos da existência dela. É no domingo que Cristo ressuscita. É no domingo que o Espírito Santo vem sobre a igreja do Senhor, no dia de Pentecostes. É o domingo, o grande dia do Senhor. É isso que os primeiros historiadores de Israel, eles vão dizer, que um povo separado de uma religião nova, se reúne constantemente no primeiro dia da semana e o chamam de dia do Senhor. Mas a grande verdade é que o dia do Senhor e o conceito do dia do Senhor, ele tem se perdido no meio da igreja cristã. Nós, porque não entendermos que a nossa salvação está ligada à guarda do sábado, por não entendermos que nós não precisamos sermos observadores desta lei rígida conforme alguns determinam para que a salvação seja nos dada, porque a salvação vem pela graça e a graça manifesta na cruz de Cristo e é pela fé que somos salvos e não por obras para que ninguém se glorie. Nós somos muitas vezes levados a negligenciar a guarda do dia do Senhor. Nem eu nem você estamos liberados por Deus para deixarmos de observarmos
o dia do Senhor e guardá-lo convenientemente. Se você já teve a oportunidade de ler, se não teve, faça. Vá lá na sua internet e abra lá na página da Igreja Presbiteriana do Brasil, www.ipb.org. Procure lá o Manual Presbiteriano. E no Manual Presbiteriano procure lá os princípios de liturgia. E no capítulo 1 fala exatamente do dia do Senhor. E você vai encontrar essas palavras dizendo: é dever de todos os homens lembrar-se do dia do Senhor, o domingo, e preparar-se com antecedência para guardá-lo. Todos os negócios temporais devem ser postos de parte e ordenados de tal sorte que não os impeça de santificar o domingo pelo modo requerido nas Sagradas Escrituras. Deve-se consagrar esse dia inteiramente ao Senhor, empregando-se em exercícios espirituais públicos e particulares. É necessário, portanto, que haja em todos esses dias santo repouso de todos os trabalhos que não sejam de absoluta necessidade, abstenção de todas as recreações e outras coisas que, lícitas em outros dias, são impróprias ao dia do Senhor. Os crentes, como indivíduos ou família, devem ordenar de tal sorte seus negócios ou trabalhos que não sejam impedidos de santificar convenientemente o domingo e tomar parte no culto público. Conselhos e pastores devem mostrar-se atentos e zelar cuidadosamente para que o dia do Senhor seja santificado pelo indivíduo, pela família e pela comunidade. Quando nós paramos para pensar o que nós temos e a visão que temos acerca do domingo, nós vamos ver o quão distante nós estamos das Escrituras. Porque se tem uma coisa que a gente gosta de fazer no domingo, é fazer aquilo que satisfaz o nosso coração, ao invés de fazer aquilo que é da vontade de Deus. Todas as vezes que eu lembro do domingo e penso nessa passagem refletindo sobre isso, e os irmãos sabem que eu não gosto de usar exemplos pessoais, mas esse me marcou profundamente. Ainda quando seminarista, na Igreja Presbiteriana de Eldorado, lá tínhamos um presbítero. E ele tinha um pequeno negócio, um bazar. E, apesar de seminarista, eu também era presbítero. E no conselho, continuamente, nós questionávamos esse presbítero por que ele fazia questão de abrir o seu bazar no domingo pela manhã e com isso privar a sua família de estar na igreja, participar da escola dominical. E ele dizia: irmãos, o domingo é o dia que eu mais vendo. Tem domingo que eu faturo mais do que a semana toda. E o pastor dizia sempre para ele: no dia que você tiver fé o suficiente para crer que Deus pode sustentar a sua casa e o seu negócio sem precisar abrir no domingo, então você estará experimentando do poder de Deus para te ajudar a exercer a fé como ela deve ser exercida. Alguns anos se passaram até que esse presbítero tomou a decisão de que não abriria mais aos domingos, por entender que o domingo era o dia do Senhor, e por entender que era compromisso dele como liderança da igreja dar exemplo, e por entender que a família dele precisava estar no domingo na igreja, aprendendo das coisas do Senhor. 3 meses depois dessa decisão, o testemunho dele foi um só: nunca caiu o meu faturamento. Nunca faltou as vendas do domingo, porque o Senhor tudo tem suprido. A grande verdade, queridos, é que o diabo tenta colocar na nossa mente esta mentira todo o tempo. O domingo é o dia do Senhor, o dia que deve ser dedicado ao Senhor, e você não deve usar esse dia para fazer outra coisa que não seja para a honra e glória do Senhor. É dia que o Senhor separou para você. É o dia que o Senhor te convida para descansar e estar em comunhão com Ele. É disso que Jesus está tratando aqui.
É disso que Jesus está tratando nesse texto que lemos. Jesus está e deseja nos mostrar que a observância da lei no que diz respeito ao dia de descanso do Senhor está em nos abstermos de fazer o nosso trabalho corriqueiro para dedicarmos o dia do Senhor para o trabalho do Senhor. Domingo é dia de vir à igreja. Domingo é dia de estar em comunhão com o povo do Senhor. Domingo é dia de reunir a família em torno da mesa e consagrar a nossa família num momento de intimidade maior com o Senhor. Domingo é dia de buscar intensamente ao Senhor. Domingo é dia de podermos visitar os enfermos, acudir os necessitados, socorrer os aflitos. Domingo é dia de deixarmos os nossos afazeres normais para fazermos aquilo que o Senhor quer. O dia do Senhor pertence ao Senhor e a Ele deve ser consagrado. A lei diz claramente: 6 dias fará toda a tua obra, no 7º descansará. É o dia do Senhor. O que você tem feito no dia do Senhor? Às vezes alguns me perguntam e dizem: pastor, mas eu sou obrigado a trabalhar no domingo. Eu sei, mas você tem uma folga. No dia da sua folga, consagre esse dia para o Senhor. É o seu 7º dia. É o seu sabá. É o dia que o Senhor requer de você. Mas não se iluda. Se você passar toda a sua vida trabalhando, sem seguir a orientação de Deus para a sua vida, o máximo que você vai encontrar é desgaste, canseira e enfermidade. Você pode até ficar rico de dinheiro e pobre de alma. Agora, se você viver de acordo com os preceitos de Deus, certamente o Senhor há de abençoar a sua vida espiritual e material. Nada falta àqueles que temem ao Senhor. Queridos, nós precisamos resgatar na nossa vida o dia do Senhor. Precisamos deixar de usar o domingo para satisfazer as necessidades e os anseios do nosso coração, para satisfazer as necessidades e os anseios de Deus. Precisamos entender que há dia e há tempo para tudo debaixo do céu, e no domingo é o tempo de adorarmos e servirmos a Deus. Talvez você seja, por força da sua profissão, impedido de guardar o domingo, mas não deixe de consagrar um dia ao Senhor. Talvez você seja, por força da sua profissão, obrigado a trabalhar todos os dias, mas não deixe de dedicar um tempo do seu dia ao Senhor. Você precisa descansar para que você tenha forças para continuar. Por isso o Senhor criou o sábado e nos deu o exemplo, trabalhando e fazendo toda a sua obra em 6 dias e no 7º descansando. Hoje o Senhor descansa da criação, cuidando da obra criada. O dia de descanso não é o dia de ficarmos prostrados na nossa cama, olhando para o teto ou para a televisão. É o dia de deixarmos de fazer aquilo que fazemos costumeiramente, o nosso trabalho secular, para trabalharmos para o Senhor. E no Senhor as nossas forças serão revigoradas, a nossa energia será renovada e nós teremos forças para retomar a nossa vida e o nosso trabalho. Que Deus abençoe a sua vida, querido. Que Deus te ajude a entender, a compreender, a aceitar que o domingo pertence ao Senhor. E se você não é obrigado a trabalhar no domingo, não use o domingo para fazer qualquer outra coisa que não seja para a honra e glória e para o serviço de Deus. Que Deus te abençoe.